Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo com o nosso ponto 4, principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem, né? A gente estava falando da Convenção de Singapura de 2018, que até o presente momento encontra-se em processo de ratificação pelo Brasil. O artigo 2º, parágrafo 3º, conceitua que se entende por mediação um processo independentemente da expressão utilizada ou da razão pela qual foi conduzida, no qual as partes buscam a solução amigável para a controvérsia entre elas, por meio da assistência de terceiros ou terceiro mediador, sem autoridade para lhe impor uma decisão. Então, não importa para a convenção como você chame. Se for um tipo de solução de conflitos que um terceiro ele é um mediador, né, tem uma assistência, mas sem impor uma decisão final às partes, é uma mediação. Não importa o nome que se dê a isso. O artigo 3º, parágrafo 1º, dispõe que cada parte da Convenção de Singapura deverá garantir a observância de um acordo resultante de mediação em conformidade com as suas normas processuais e sob as condições dispostas por essa convenção. Nesse caso, os Estados partes, né? Eles se comprometem a seguir as disposições da Convenção e também das suas próprias normas processuais internas de cada país. O parágrafo 1º do mesmo artigo anterior especifica que, caso surja uma questão que uma das partes alegue já está resolvida por acordo resultante de mediação, a parte da Convenção deverá permitir à parte invocar o acordo resultante da mediação em conformidade com as normas processuais da parte da Convenção, lei o Estado parte, e com as condições estabelecidas na Convenção, a fim de demonstrar que a questão já foi resolvida. Então, aí dando essa oportunidade para provar se realmente aquela questão já foi resolvida, né? Por um acordo de mediação. Bem, pessoal, prosseguindo aqui, o artigo 4º da Convenção de Singapura de 2018 estabelece os requisitos para buscar o cumprimento do acordo resultante de mediação. Seu parágrafo 1º demanda que uma parte que deseje buscar, perdão, o descumprimento de acordo resultante de mediação em conformidade com o tratado em questão, deverá apresentar a autoridade competente da parte da convenção, no qual solicite providência o seguinte: primeiro, o acordo resultante da mediação assinado pelas partes, ou seja, mostra qual foi o acordo, né? B, provas de que o acordo resultante de mediação resultou de mediação, por exemplo, a assinatura do mediador no acordo resultante de mediação. 2, documento assinado pelo mediador que indique que a mediação foi realizada. Terceiro, declaração da instituição que administrou a mediação, que geralmente é através de uma Câmara de Mediação e Arbitragem. O 4, na ausência de um, dois ou três, qualquer outra prova que a autoridade competente julgar ser aceitável. O artigo 4º, parágrafo 2º, explana que o requisito de um acordo resultante de mediação deverá ser assinado pelas partes, ou, quando aplicável pelo mediador, será cumprido com relação à comunicação eletrônica, se, por exemplo, um e-mail, WhatsApp, algum método foi identificado utilizado para identificar as partes ou mediador e para indicar a intenção das partes ou do mediador com relação à informação contida na comunicação eletrônica. E B, o método aplicado for, inciso 1, confiável e apropriado para o objetivo com o qual se gerou, se transmitiu a comunicação eletrônica, consideradas todas as circunstâncias do caso, inclusive eventual acordo que seja pertinente. Segundo, cumprir na prática as funções enunciadas no subparágrafo A, acima, por si só, com o respaldo das outras provas. Aqui seria para uma questão mais burocrática, para como você pode provar que aquele acordo de mediação é válido através de comunicação eletrônica. Inclusive, não fala em assinatura digital, mas na medida que se permite outras formas, também pode ser através de assinatura digital, né? No artigo 4º, parágrafo 3º, determina que o acordo de mediação não estiver em uma língua oficial da parte, do Estado parte da Convenção, onde se solicitem medidas voltadas ao seu cumprimento, a autoridade competente poderá solicitar a tradução do acordo para uma língua oficial. Então, nesse caso, a língua oficial do país, né? Se esse acordo não tiver, pode ser solicitado, e lembrando que quem faz a tradução é um tradutor juramentado, inscrito
na junta comercial do Estado. O parágrafo 4º do artigo comentado faculta que a autoridade competente poderá exigir qualquer documento necessário para verificar que os requisitos da convenção foram cumpridos. No artigo 5º, parágrafo 5º, exige que, ao examinar a solicitação de medidas voltadas ao cumprimento do acordo resultante de mediação, a autoridade competente deverá atuar com celeridade. Então, aqui primeiro, o parágrafo 4º fala que a autoridade competente ela pode exigir qualquer documentação que entenda necessário para verificar se realmente aquele convenção de arbitragem é válida. O segundo tem a ver com exigir a celeridade, até porque, como a gente sempre fala, um dos pressupostos da arbitragem e da mediação também é justamente essa rapidez, essa celeridade na resolução dos conflitos, né? No artigo 5º da Convenção de Singapura de 2018, se define os motivos para negar as medidas. Seu parágrafo primeiro especifica que a autoridade competente da parte da convenção, nesse caso não é da parte em conflito, é do Estado parte, somente poderá negar as medidas buscadas com amparo no artigo 4º se a parte contra quem seriam aplicadas fornecer provas de que, nesse caso é muito parecido com os outros tratados, são questões que dizem respeito ao devido processo legal e à capacidade das partes. Uma das partes do acordo apresenta alguma capacidade, por exemplo, algum problema mental. O acordo resultante da mediação em questão, primeiro, é nulo, ineficaz ou não pode ser cumprido em conformidade com a lei a qual as partes ou submeter ao caso. Não haja indicação da lei aplicável, a lei considerada aplicável pela autoridade competente, por exemplo, do Poder Judiciário, na qual se solicitaram medidas cabíveis ao amparo do artigo 4º. Segundo, não é vinculante ou não é definitivo, segundo o estipulado do próprio acordo. E terceiro, foi modificado posteriormente. C. As obrigações estipuladas do acordo de mediação foram cumpridas, ou seja, já esgotou, né? Repare que aqui são questões relativas sempre à capacidade das partes, ao respeito ao devido processo legal, ao cumprimento de acordo com as normas estipuladas na própria mediação ou de acordo com a norma competente do Estado parte. Pessoal, é isso. Encerramos mais uma parte do nosso ponto 4 da disciplina de arbitragem e mediação internacional. Fico sempre à disposição de vocês. Já já a gente volta. Tchau, tchau.